Depois do sucesso inesperado do primeiro live action do Scooby-Doo, e mesmo tendo algumas críticas mistas, a Warner decidiu fazer uma continuação, já que esse negócio fez dinheiro demais. E eles perceberam que a franquia poderia ser muito mais lucrativa do que eles imaginaram ao iniciar esse negócio aqui. E foi aí que rapidamente eles encomendaram a continuação Scooby-Doo Monstros à Solta, que assim como o primeiro filme, vivia batendo o ponto lá no SBT. Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. Anota aí, Scooby. É no Cine Espetacular, hoje 11 da noite, no SBT. Felicidade. E por falar em bater ponto, bata o ponto aqui no canal, deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações e assista os vídeos que tem aqui, porque tem muito vídeo maneiro. É verdade. E se você não assistiu o vídeo onde eu falo da parte 1, é só clicar aqui no card, beleza? A grande sacada para fazer esse live action aqui é que eles perceberam que poderiam encher de easter eggs e de fanservice para tentar fazer mais dinheiro do que o primeiro. Sou fã, quero service! A Warner recebeu algumas críticas mistas sobre o primeiro filme e deu atenção às críticas que foram negativas para tentar subverter isso e fazer algo diferente. Pô, que crítica negativa? O primeiro filme é divertido pra caramba. Quer dizer, tem algumas coisas meio chatas, mas dá pra passar pano de boa. Enfim, não era muito bem o que a Warner pensava. Ela analisou e viu que muitas pessoas reclamaram das piadas adultas que tinham os personagens, algumas descaracterizações. Pra ele, o Fred não era aquilo. Realmente não era. Com o meu novo livro, Fred por Fred. As várias faces de... E realmente, eu vou concordar que o primeiro filme ele se afastou de alguma ideia original, mas ele é bem divertido, ele é bem legal e ele tem uma história amarradinha, sabe? Então acho que dá pra passar pano por cima disso pra poder aproveitar a experiência. É o mesmo caso do filme da Barbie. Porra, o filme da Barbie não tem nada a ver com a animação da Barbie, mas é muito bom. Enfim, no final das contas, o Monstros à Solta surgiu como uma proposta pra tentar subverter isso. Eles pensaram, não, vamos diminuir as piadas adultas, vamos deixar os personagens mais parecidos um pouco com a animação no quesito personalidade, já que o figurino e as atuações estão boas, afinal de contas, os personagens foram bem aceitos. E depois de fazer esse ajuste, a gente enche de fanservice para o pessoal que assistir, curtir e ficar dizendo, ó, isso ali é uma referência àquele filme tal, isso aqui é uma referência à animação tal. E aí a gente vai fazer dinheiro pra caramba. Na verdade, esse filme aqui, cara, ele é um compilado de fanservice em alguns momentos, tá? Ih, rapaz. A gente começa a história em um evento de gala, onde a cidade Vila Legal tá abrindo um museu com algumas das figuras presas pela Mistério S.A. E eles chegam por um tapete vermelho com os trajes que na verdade parecem muito com as roupas normais deles. E aqui nessa cena a gente já tem algumas pérolas, como o próprio Salsicha e o Scooby aparecendo e conversando com os fãs dele. Esses aqui são os fãs do Salsicha. Você, maconheiro. Isso é porque eles queriam deixar o filme mais infantil. E esses aqui são os fãs do Scooby. Essa piada é boa também. Autografa minha tigela. Tenta roubar meu osso. Cheira meu bumbum. Enfim, a gente já vê o Fred, ele dando uma entrevista ali para uma repórter, né? Ele continua sendo o porta-voz ali da equipe, com o advento de que pelo menos agora ele deixou de ser bem um arrombado, né? E ficar tentando roubar todos os créditos. Com todo sucesso, será que ainda vão ter tempo para nós aqui da Pacata Vila Legal? É claro que a Pacata Vila Legal pode resolver seus problemas sem nós, mas estamos aqui para ajudar. Vale ressaltar que aparentemente esse repórter tenta dar um pouquinho em cima do Fred para tentar tirar algumas informações dele. A Daphne não gosta nada disso, porque agora eles engataram o relacionamento os dois. Eles entram lá na inauguração do museu, a Velma parece que agora tá com um crush novo, né, que é um nerdzinho ali meio baixinho, eles estão conversando, todo mundo tá aproveitando a festa, até que aparece um pterodáctilo que consegue destruir tudo. Pterodáctilo esse que tava preso ali no museu, ele era uma das exposições, né, que a exposição é de todos os fantasmas que eles já aprenderam, ou pelo menos das fantasias desses fantasmas. E aí esse fantasma cria vida, sai correndo atrás de todo mundo, a galera ali bola um plano, eles conseguem amarrar o pterodáctilo, porém, na hora que eles tentam tirar a máscara desse bicho, eles percebem que ele não tá usando máscara. E ele termina de correr atrás deles ali, rouba a armadura do Cavaleiro Negro, uma outra figura que apareceu nas animações dos anos 60 do Scooby-Doo também. Então aqui a gente já tem dois bichos aí que eles já tinham derrotado anteriormente. E aí aparece o grande vilão do filme, um cara meio mascarado aí, que eu não sei muito bem o que porra é essa. Beleza, ele avisa que é o seguinte, galera, a Mistério S.A. é mentirosa, quem vai desmascarar eles dessa vez sou eu, foda-se Mistério S.A. e capa o gato. Eles ficam sem entender e o museu inteiro fica destruído. Esse foi só o primeiro degrau da escada de seu declínio. São vocês que perderão as máscaras!
Pode me tirar daqui. Eles chegam em casa ainda meio na bad, vão assistir TV só pra perceber que realmente tá todo mundo culpando a turma do Scooby por ter causado isso. E eles pegam aquela entrevista lá que o Fred deu, né, a repórter, e faz uma montagem brabíssima pra ele poder falar um monte de coisa ruim da cidade deles. A pacata Vila Legal pode resolver seus problemas sem nós. Eu não disse isso. Não nesse contexto. Enfim, enquanto eles assistem lá o negócio, né, eles ficam discutindo, pô, a gente meio que vacilou, né, e tal. Aí o Fred assume a responsa, dizendo que é culpa dele. A Velma diz que não, que a culpa, na verdade, pode ter sido dela. E o Salsicha e o Scooby, eles estão ouvindo a história e eles ficam meio cabisbaixos, porque eles se sentem os verdadeiros responsáveis. Porque, tecnicamente, eles não deram um nó bem dado ali na criatura na hora que eles amarraram ela, por isso ela escapou. E aí eles ficam se sentindo mal, eles pensam, pô, toda vez a gente faz isso, cara, toda vez a gente faz merda, toda vez a gente é covarde, bora mudar isso, Scooby-Doo. E aí eles topam que vão mudar isso. Porém, eles vão mudar isso do jeito do Salsicha e do Scooby de fazer as coisas. Já viu, né? Exato! Está na hora de resolvermos este mistério. Ah, nossa, mas que marcas tão estranhas são essas? E é interessante que a turma, né, parece que eles todos moram juntos, numa casa meio tecnológica, numa mansãozinha ali deles, meio tecnológica, com tudo colorido. E esse filme aqui, ele traz muito essa questão de, não só o colorido que já tinha no primeiro filme, mas de algo mais cartunesco, entendeu? Parece realmente que a gente tá assistindo um episódio do Scooby-Doo, no quesito de comportamento das pessoas. Só que assim, alguns tipos de comportamento e de alguns acontecimentos funcionam na animação, mas quando tu traz assim pra vida real, fica tão estranho, sabe? Mas peraí que enquanto eu estiver contando a história, vocês vão entender. Tudo bem. Beleza, a turma vai investigar uma escama que eles pegaram lá na hora que o Pterodátilo atacou a galera, né? E ao analisar essa porra, eles percebem que, olha só, é a escama de um Pterodátilo mesmo, meu amigo. Só se esse Scooby até tenta fazer uma graça, fingindo que estão entendendo alguma coisa, não tô entendendo porra nenhuma. E eles ficam pensando, porra, isso realmente era um monstro de verdade? Será? Por onde é que a gente começa a investigar? Eles decidem que vão lá no local onde mora o Cavaleiro Negro original. O primeiro cara que se fantasiou de Cavaleiro Negro, foi desmascarado pela turma e foi preso. Eles percebem, pô, vamos na mansão desse cara. E aí a gente vai ver o que tá acontecendo, porque se o Pterodátilo levou a armadura antiga do Cavaleiro Negro, talvez ele tenha alguma coisa a ver com a história. E eles vão lá, tocam a campainha, porém são capturados por uma armadilha. E lembra quando eu disse que mais parece uma animação transposta pro live action e que algumas coisas acabam não funcionando? Pois é, olha essa cena aí. Eles são presos por uma bola que sai rolando com eles dentro, do nada, de graça, mas beleza, eles se soltam rapidinho e liberam as outras pessoas que também estavam presas lá. Ao investigar a mansão, como sempre, né, o Fred, a Velma e a Daphne vão juntos e o Salsicha e o Scooby vão separados. E aí a Daphne, o Fred e a Velma acabam encontrando um livro, um tal livro que parece ter instruções de como criar os seus próprios monstros. E ao Salsicha e o Scooby, eles são atacados pelo Cavaleiro Negro, só que dessa vez parece que ele tá de volta à vida com a aura meio verde, um ectoplasma esquisito, parece que esse bicho virou alguma coisa aí. Eles começam a fugir como sempre, e aí eles conseguem escapar, porém sobra pra Daphne e pra Velma lidarem com o Cavaleiro Negro. E a Daphne tá lutando lá os karatê dela com o Cavaleiro Negro, enquanto a Velma tá lendo a instrução de como derrotar o Cavaleiro Negro ali, com base no livro, e ela descobre onde é o ponto fraco dele. O ponto fraco dele é bem aqui. Bem nas tábuas redondas. Eles queriam tirar as piadas do filme. Lembrem-se disso, tá? Lembrem-se disso. Eles conseguem escapar da casa depois de dar uma investigada e vão olhar ali no livro pra tentar entender alguma coisa, já que eles não conseguiram nenhuma pista e tal, né? E lá na casa deles, o Salsicha e o Scooby percebem que eles encontraram sim uma pista, um bilhete de um local onde tem um barzinho que eles são todos odiados. Todas as pessoas que já aprenderam eles se encontram lá para poder falar mal deles porque eles odeiam a turma do Scooby-Doo. E ao Salsicha e o Scooby decidem que vão lá disfarçados sozinhos para tentar descobrir mais alguma coisa e impressionar a turma. E aí a Daphne, o Fred e a Velma decidem voltar a investigar aquela escama do Pterodátilo e descobrem que ela tem um certo produto específico que não se encontra em qualquer lugar. E que no livro é descrito como um produto principal que pode ser utilizado na criação de monstros. E aí eles decidem que vão nessa ilha. Porém, pausa, porque eles não vão nessa ilha agora, já que o crush nerd da Velma chega lá na casa deles. A Velma fica desesperada, morrendo de medo. A Daphne veste ela bem bonita ali, né, pra poder dar uma enganada no caba. E aí os quatro saem pra sair de casal. O Fred, a Daphne, a Velma e o crush dela, os quatro saem juntos pra poder dar uma voltinha ali no museu. Porém, ao chegar no museu, eles já vê que tem um movimento estranho. Eles entram lá e descobrem que
todas as outras peças que estavam lá foram roubadas. Minha nossa. É o museu. O Cavaleiro Negro e o Pterodáctilo roubaram os outros disfarces. Eita porra. Aí o namorado lá da Velma, né, fica puto, fica pensando, puta merda, roubaram tudo, me fudi nesse emprego de CLT aqui. E aí ele capa o gato porque ele tá desesperado pra tentar entender o que aconteceu. A Velma fica pra trás, fica meio triste, beleza, né? Enquanto isso, a repórter tenta tirar mais alguma coisa do Fred. E o Fred, muito inteligente, diz isso pra ela. A Mistério S.A. no momento investiga 2 disfarces roubados. Dizer, é que é o fim da linha para Mistério S.A. Não, peraí, você quer fazer aquilo de novo, usar minhas frases fora de contexto? Quer dar a entender que eu disse que a Vila Legal é Sacal? Bom, a ideia dele é de que ela não vai controlar as frases dele dessa vez pra poder tentar sujar a imagem da turma. Tudo que Fred Jones teve a dizer foi: Eu disse que a Vila Legal é Sacal. com base no recente caos na cidade. A Daphne fica puta, já que a mulher irritou o querido namorado dela, e ela vai falar com a mulher e fala, ó, quer saber, eu tô achando que é tu que é o fantasma aí, sabia? Porque tu odeia a gente, tá puta de raiva com a gente, sempre tá tentando sujar a nossa imagem, então provavelmente tu é o fantasma. Porém, olha só, o caba aparece lá, o vilão, e fala, ó, é o seguinte, Mistério S.A., eu vou lascar com vocês. Mais uma vez provou ser inútil diante do meu poder. Logo, Vila Legal será minha. Enquanto isso, o Salsicha e o Scooby estão fazendo altas confusões ali no bar, né? Eles conversam com a galera até encontrarem, olha só, o Cavaleiro Negro original. Ele fala, né, que tá velho, cansado, mas que se pudesse, ele realmente dava um sacode na turma do Scooby mesmo. Mas, aparentemente, ele não tá envolvido de verdade com essa história aí da criação desses monstros, né? O Salsicha e o Scooby vão dançar um pouquinho, porque eu não faço ideia. O Scooby deixa cair a cabeleira dele, todo mundo percebe que são eles que estão lá, e aí correm atrás dele e eles são expulsos. Ao serem expulsos do local, eles esbarram com o crush da Velma. O que ele tá fazendo nesse bar? Por que ele tá indo lá? E aí eles conversam brevemente, ele até finge que vai dar um sustinho neles, mas fala que tá brincando. E aí o Salsicha e o Scooby saem de lá porque eles percebem que o tal do Cavaleiro Negro antigo lá tá saindo. E eles seguem ele, olha só, até aquela tal mina que tinha um produto químico que é usado para criar os fantasmas. E eles entram pelos fundos da mina, vão dar uma investigada, tomam umas poções lá, e aí o corpo deles meio que muda. Essa cena não pode ser engraçadinha, mas sei lá, cara. Virou um bruto monstro. Mas que porra é essa? Saca só, filho. Eu tombei. O Fred, a Daphne e a Velma, eles chegam também nessa mina aí, já que eles iam investigar esse local, e ao chegar lá, eles confrontam o antigo Cavaleiro Negro, que diz que, putz, eu tô tentando vender esse terreno pra fazer um parque. Aí eles ficam, oxe, e é isso mesmo, é sério? E eles escutam a explosão, eles correm pra saber onde é essa explosão, e se deparam com o Salsicha e o Scooby mexendo com produtos químicos lá e brincando com esse negócio. Aí eles voltam ao normal, né, o Salsicha e o Scooby, depois da transformação aleatória deles, e ao investigar o local, eles descobrem aonde está todas as fantasias. A Velma, o Fred e a Daphne vão conversar ali para se organizar, e o Salsicha e o Scooby, bom, eles vão fazer merda. Eles mexem lá num tal disco que tem as informações de como controlar o negócio, e começa a produção de todos os fantasmas que eles já aprenderam. Todos eles são criados, eles fogem de lá na maior correria, entram dentro da máquina de mistério, vão tentar ir em casa para poder resolver essa parada, porém a casa deles está cheio de cidadãos de Vila Legal putos, enfurecidos, porque todos os fantasmas saíram, foram atazanar todo mundo na cidade, e o vilãozão lá mascarado apareceu dizendo que queria a turma do Scooby-Doo e só ia parar de atacar a cidade quando a turma do Scooby-Doo aparecesse, porque eles eram responsáveis por isso. E aí tem uns negócios lá, um monstro de piche, de CGI horrível. Uma pequena demonstração. Tem todos os fantasmas que eles já aprenderam ao longo das animações. E a turma do Scooby decide que vai para o local onde tudo começou, meio que uma cabanazinha deles, né, onde eles tiveram um contato a primeira vez. E aí, conversando, a Velma, o Fred e a Daphne descobrem que talvez eles podem mexer ali naquela placa para poder reverter a parada que aconteceu. Então eles começam a mexer ali no meio de uma montagem musical. O Salsicha e o Scooby veem aquilo lá de fora e ficam muito tristes. Scooby, rolou um videoclipe e nem chamaram a gente.
Que pena. É, parece que aparentemente o Salsicha Scooby acaba sobrando, já que eles estão fazendo um pouquinho mais de merda, né? Porém, o monstro do lago e uns outros monstros voltam a aparecer, eles se apressam, entram dentro da máquina de mistério, voltam, terminam no meio do caminho mesmo o negócio lá da máquina deles. E aí, ao terminar esse negócio da máquina deles, eles decidem que vão voltar lá pra mina. Ao chegar na mina, eles acabam se separando de novo. Por quê? Porque o Cavaleiro Negro chama o Fred pra um racha ali, aquela briga de gladiadores antigos, né? E aí eles começam a brigar lá. A Daphne também fica pra trás tentando distrair o fantasma de 10.000 volts. Porém, o Fred e a Daphne se juntam e decidem destruir os dois fantasmas, juntando eles ali, já que um é de metal e o outro tem muita eletricidade. Eles conseguem destruir os fantasmas dele. A Velma, o Salsicha e o Scooby, que estão fugindo ainda, né, acabam se separando também, porque a Velma vai distrair uns tais fantasmas de olho pro Salsicha e o Scooby colocarem a placa no painel de controle, apertarem o botão e consertarem tudo. Porém, os Salsicha e o Scooby falam para elas que eles estão se sentindo mal, se sentindo inúteis, que nada dá certo quando eles tentam. Mas aí a Velma tenta fazer umas palavras motivacionais, dizer umas palavras motivacionais para ela. As palavras motivacionais meio vazias, mas aí, enfim, o rolê lá do Salsicha e o Scooby, eles acabam se resolvendo. Eles decidem que conseguem resolver tudo. Sempre considerei vocês heróis, só que não sabiam disso. E lá vou eu. Tá bem. Heróis? Heróis. E aí a Velma, ela consegue escapar do olho, né, dos olhos lá. E ela acaba parando num lugar que é meio que um santuário ao pterodáctilo antigo, né, o antigo pterodáctilo. Eles até chegaram a cogitar que era o pterodáctilo antigo, o vilão original. Porém, ao pesquisar, eles descobriram que o cara tinha morrido depois de tentar fugir da prisão onde ele estava. E eles descartaram essa possibilidade. Mas aí, nesse santuário, ela acha meio estranho. Ela ainda tá sem os óculos dela, né? E aí, olha só, o crush dela aparece das sombras, dá os óculos dela pra ela, mas ela fica assustada, acha que ele é o pterodátilo e tem realmente grande chance de ser ele, esse vilão aí, né? Ou o pterodátilo ou o vilão mascarado. Mas no final das contas ela acaba escorregando, quase caindo. Ele salva ela só pro pterodátilo agarrar ele e ela vê que o vilão mascarado tá lá. Pois é, meus amigos, parece que ele não era o vilão mascarado. Desculpe! Salsicha e o Scooby tentam fazer o possível pra colocar lá a placa no painel, porém um monte de fantasmas cercam eles. É a hora que a turma também chega lá. E aí todo mundo da turma tá lá. O cara mascarado tá lá também, é o momento final da luta final, e aí o monstro de piche prende todos eles, com exceção do Scooby-Doo. Tá tremendo de medo, que não sabe o que fazer, mas aí com o poder do amor, da confiança, da coragem, e sendo Scooby, o Scooby-Doo decide pegar um extintor de incêndio que parece ser feito de nitrogênio líquido. E aí ele sai botando esse extintor de incêndio lá no monstro de piche, e aí o monstro de piche congela, liberta todos os amigos dele, ele surfa lá nesse negócio, né, aí... Onde pensa que vai, cachorrinho? Eu pego você! Você pra ninguém! E aí consegue colocar a placa dentro do local, apertar o botão, todos os fantasmas são destruídos e o vilão mascarado é preso, pra gente finalmente descobrir quem é esse cara. Porém, a gente só descobre isso lá fora, quando toda a turma e esse vilão vão pro lado de fora da mina, e aí já tá todo mundo lá, repórteres já estão lá, todo mundo da cidade já tá lá, e aí quando eles desmascaram, eles revelam que era aquela repórter lá que tava atazanando na vida deles. E aí a Daphne até fala, né, que ela tentou enrolar eles, porque quando a Daphne acusou ela, o cameraman dela percebeu aquilo e se fantasiou para tentar despistar, porque parece que ela e o cameraman dela tinham um lancezinho ali, né? Ele tava tentando ajudar ela porque ela tava tentando oferecer algumas cositas a mais pra ele. Mas aí, bam! O segundo plot twist. Eles tiram a máscara dessa mulher para ela ser revelada como o pterodáctilo original. O Dr. Jonathan Jacobo. Sim, meus amigos. Essa mulher tinha uma senhora Gé. E o repórter, sim, meus amigos, o repórter... Não, brincadeira, o repórter ele nem sabia, mas ele diz isso aqui pra ela. Você era homem o tempo todo? É claro, sua besta. Trocamos carinhos? Bom, o filme se encerra com a dança, todo mundo comemorando e tal, e uma continuação que nunca veio. Porque depois o Cartoon Network lançou essas duas pedradas aí que vocês estão vendo agora. Super lixo. A recepção desse filme foi bem dividida, tá? E no geral foi mais negativa do que positiva, porque como eu falei, o roteiro desse filme ele é muito frágil, entendeu? A história
eles saem do ponto A para o ponto B, às vezes parece que eles se teletransportam. Parece que a história é mais longa do que deveria, mas ao mesmo tempo muito curta também, porque o roteiro é tão frágil, mas tão frágil, que as coisas são meio estranhas. Esse negócio cartunesco de tentar juntar ideias que funcionam muito bem com animações, mas no live action parece meio estranho, sabe? Faz a gente se questionar sobre algumas coisas. E é como eu falei, parece realmente um amontoado de easter egg esse filme aqui. Que pena. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e não deixa de conferir os vídeos que eu vou deixar aqui ao lado para vocês.